Bom, vamos começar mais uma aula de educação financeira, tudo bem? Na aula de hoje, que vai ser a nossa 11ª aula de educação financeira, 11ª aula, tudo bem? De educação financeira. Tá? Nós vamos estar abordando um assunto bem relacionado com a matemática. Hoje é dia 17/6 de 2020, tudo bem? Nós vamos entender que quando a gente estuda juro composto, o que acontece? Quando você estuda juro composto, a gente tem uma fórmula. E essa fórmula de juro composto, ela é assim, ó. Sei que juro é igual a capital que multiplica 1 mais a minha taxa elevado ao meu período N, tá? Esse meu N aqui, o pessoal não vai entender que é um N a N, tá? Bom, muitos de vocês, eu sei que não sabem o que é uma potenciação. Então eu vou estar abordando hoje um assunto bem relacionado com a matemática. Se chama potenciação, ok? Então nós vamos abordar potenciação. Como é que funciona isso? Então olha só, como é que funciona a potenciação? Por exemplo, eu posso escrever, por exemplo, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Eu vou escrever alguns exemplos aqui. Aonde eu vou estar definindo o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha 2 vezes 2. Todos nós sabemos que 2 vezes 2 é 4. Tudo bem? Mas e se eu escrever 2 vezes 2 vezes 2? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Mas e se eu escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? 4, 8, 16. Mas eu também posso escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 32. E eu posso continuar isso, se eu quiser, várias vezes, tá? Por exemplo, quanto que seria 2 vezes 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 2? Ora, quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qual seria o resultado? 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Tudo bem? Então, eu posso multiplicar um número por ele mesmo, quantas vezes eu quiser. Então, a primeira conclusão nossa, são 11 aqui, né? Então, a primeira conclusão nossa é que podemos multiplicar um número por ele mesmo. Tudo bem? Podemos multiplicar um número por ele mesmo quantas vezes eu quiser. Tudo bem? Então, se eu quiser fazer 50 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu posso fazer. Tá? Então, deve ter uma forma mais fácil da gente poder estar escrevendo isso. Ao invés de eu ter que escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Então,
Ao invés, por exemplo, de eu fazer 2 vezes 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 2, será que tem um jeito mais fácil de eu escrever isso? Qual que seria a forma mais fácil de eu escrever isso? Quantos 2 eu tenho aqui? Eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8, 2. Então, a forma mais fácil de você escrever é isso assim, ó. 2. Não são 8, 2. Então, você vai falar que é 8 2 elevado à oitava. Você vai falar que é 2, aqui é 8, né? Você vai falar, então, que é 2 elevado à oitava, tá? Onde 2 é o número que você está multiplicando, que nós vamos chamar de base. O 8 é a quantidade de vezes que você multiplicou esse número por ele mesmo, que nós vamos chamar de expoente. Tudo bem? E o resultado que é 64. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, 3 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que eu estou querendo dizer que eu escrevi 3 vezes 3 duas vezes. Tudo bem? Se eu escrever, por exemplo, 3 elevado à quarta, significa o 4, significa que eu tenho que fazer o 3 vezes ele 4 vezes. Então, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, eu tenho que fazer o 3 vezes ele quantas vezes? 4 vezes. Tudo bem? Então, 3 vezes 6, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ok? E vamos imaginar que eu faço 5. 5 elevado à quarta. O 4 significa que eu vou repetir o 5 quantas vezes? 4 vezes. Então, vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ora, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Ok? Então, sempre... Qual, então, é a ideia que existe por trás da potenciação? Então, a potenciação sempre significa o número de vezes que eu vou multiplicar um número por ele mesmo. Então, a potenciação significa o número de vezes que vou multiplicar um número. Ó, significa o número de vezes que vou multiplicar um número por ele mesmo. Ok? Então, na potenciação, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a base. Nós vamos ter o expoente. E eu vou ter o meu resultado, que é a minha potência. Ok? Aonde eu sei que a minha base... A base, ela representa o número que vai ser... vai ser multiplicado por ele mesmo. Ok? O expoente... O que o expoente representa? O expoente ele vai representar para mim... O
expoente ele representa quantas vezes o número vai se multiplicar por ele. Ou seja, a base representa o número que vai ser multiplicado por ele mesmo. O expoente representa quantas vezes o número vai se multiplicar por ele mesmo. E a potência representa o resultado, ok? Então, eu tenho base, expoente e potência. Então, se eu fizer, por exemplo, 6 elevado à terceira, o 6, aqui no caso, é a minha base. Quer dizer que é o número que vai ser multiplicado. O 3 é o meu expoente, que é quantas vezes o número vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, como que vai ficar aqui? Aqui vai ficar 6 vezes 6 vezes 6, ok? Então, 6 é a base. Quantas vezes ele vai ser multiplicado por ele mesmo? 3 vezes. Tudo bem? E aqui, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 dá 216, tá? Então, vamos escrever aqui que o resultado dessa conta é 216. Então, aqui eu vou ter quem? Aqui eu tenho a minha potência, ok? Então, eu tenho base, expoente, potência, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar, então, com a ideia. Qual a ideia agora que nós vamos abordar? Bom, nós já vimos, então, que é bem simples, né? Então, por exemplo, só que agora tem algumas particularidades. Por exemplo, vamos imaginar que eu faço 1 elevado ao oitavo. 1 elevado ao oitavo é 1 vezes 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 1. Ou seja, vai dar 1, certo? Ou seja, eu tenho 8 vezes 2, 4, 6, 8 vezes o 1. Então, eu posso dizer que qualquer número, o 1 elevado a qualquer número é ele mesmo, tá bem? Mas o contrário também é verdade. Se eu tiver, por exemplo, 5 elevado a 1, quer dizer que é para eu repetir o 5 apenas uma vez, certo? Se eu tiver 8 elevado a 1, é para repetir o 8 apenas uma vez. Se eu tiver 7 elevado a 1, é para repetir o 7 apenas uma vez. Então, eu posso afirmar o quê? Qualquer número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Tudo bem? Uma outra coisa bem interessante que eu vou ter que explicar para vocês, mas não vou explicar agora. O que significa, por exemplo, você elevar um número elevado a zero? Por exemplo, 8 elevado a zero, nós vamos falar que é 1. 7 elevado a zero é 1, tá? 6 elevado a zero é 1. 4.789 elevado a zero é 1.
Então, essa é mais uma regrinha que depois eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Então, nós podemos escrever aqui qualquer número elevado ao expoente zero, tá bom? É igual a 1. Tudo bem? Qualquer número elevado ao expoente zero é igual a 1. Então, vamos entender, então, vamos fazer só mais alguns exemplos, tá? Só para a gente ver se todo mundo entendeu. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, vamos pegar aqui. Então, 2 ao quadrado, ou seja, 2 elevado a 2, é 2 vezes 2, que é igual a 4. 3 elevado a quarta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, né? Que vai me dar 273. Não. Vai dar 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. 7 elevado ao quadrado, a segunda potência, é igual a 7 vezes 7, que é igual a 49. 9 elevado à terceira é igual a 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9 vai dar quanto? 81 vezes 9 dá 9.729. Tudo bem? Tá? Então, eu posso achar a potência de qualquer número. Voltando agora para juro composto. Voltando agora para juro composto. O que que nós vamos ter aqui então? Qual é a fórmula do juro composto que eu coloquei lá em cima? Eu sei que o juro é igual ao capital vezes, abre parênteses, número 1, mais a taxa I elevado a um determinado período N, ok? Então, essa é a minha fórmula dos juros composto. Vamos imaginar, então, que eu tenho um capital de R$12.000. Eu tenho uma taxa de, vamos imaginar, de 20%. A gente viu que 20% é 20 sobre 100, que é igual a 0,2, ok? E vamos imaginar que eu quero saber qual seria os juros disso daqui aplicado durante 3 meses. Aqui a minha taxa, só que ela é 20% ao mês, tá? E eu vou aplicar isso aqui durante 3 meses. Ok? Tudo bem? Então, vamos colocar esses valores na nossa fórmula. Então, eu sei que juros vai ser igual ao meu capital de 12.000 vezes, ok? 1 mais a minha taxa, que é 20%, é 20 sobre 100. E como agora é 1 mais, fica mais fácil, em vez de fazer 1 mais 20 sobre 100, fazer 1 mais 0,2. Tudo bem? Elevado à terceira. Bom, como eu sei que tem um monte de gente que não sabe fazer essa continha, então é 1 mais 0,2. Então fica 0 mais 2, 2, 1 mais 0, 1. Então, como que vai ficar essa continha aqui? Vai ficar 12.000 vezes 1,2 elevado à terceira. Ok? Mas o que seria, então, vamos colocar aqui, vamos continuar na linha de baixo, então vai ficar os juros é igual
a 12.000 vezes... Quanto é 1,2 elevado à terceira? Vamos abrir um parênteses aqui, ó. E vamos fazer isso. 1,2 elevado à terceira é igual a 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, que vai ser igual... Primeiro eu vou fazer esse daqui. Quanto é 1,2 vezes 1,2? 1,2 vezes 1,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somando, né? 4, 4, 1. São duas casas depois da vírgula. São duas casas depois da vírgula. Então, na verdade, uma casa aqui, eu conto duas casas e coloco a vírgula. Então, eu sei que 1,2 vezes 1,2 vai me dar 1,44. Agora, eu vou fazer 1,44 vezes 1,2. Então, vamos fazer essa continha, tá? Então, vai ficar 1,44 vezes 1,2. Fazendo essa conta, dá 8, 8, 2, 4, 4, 1. Somando isso aqui, ó, dá 8, 12, 7, 1. Como são duas casas depois da vírgula aqui e uma casa depois da vírgula aqui, 1, 2, 3, vai ficar 1,728. Então, aqui vai ficar 1,728. Isso aqui vai dar 1,728. Tá bom? Então, 1,2 elevado à terceira é 1,728. Voltando aqui, vou colocar aqui 1,728. Porque 1 mais 1,2, 1 mais 0,2 deu 1,2 elevado à terceira, deu 1,728. Então, é por isso que eu comecei a aula explicando primeiro o que era potenciação, ok? Eu comecei a aula explicando primeiro o que é potenciação, para depois mostrar como utilizar a potenciação na solução das nossas continhas. E agora está faltando fazer o quê? Esse 1,728 vezes o capital, que é 12.000. Tá bom? Então, vamos fazer essa continha agora. Vou vir aqui um pouquinho mais para baixo. Eu vou fazer agora, vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar 1,728 vezes 12.000. Então, como que vai ficar essa conta? 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2, 3. Ok? 1 vezes 8, 8. 2, 7, 1. E aqui vai dar 6, 5 mais 8, 13, 5, 7, 10, 2. E abaixo os 3 zeros. Só que aqui, ó, são 3 casas depois da vírgula. Então, eu conto o quê? 3 casas depois da vírgula e coloco a zero. Então, deu 20.736. Então, fazendo essa conta, eu obtive o resultado de 20.736. Então, vamos colocar o resultado aqui, ó. Então, qual é o valor dos juros? 20.000, ok? 20.736 reais. Então, esse foi os juros, ok? Então, vai dar... Opa, deixa eu fazer bonitinho aqui, né? Então, nossos juros vai ser de 20.736. Na verdade, tá? Bom, na verdade, o que a gente acabou obtendo aqui, né?
nós acabamos de obter, na verdade, o montante, tá? Ok? Porque o que a gente está achando, na verdade, é o valor final, tá? Então, aqui, na verdade, a gente achou o valor final, tudo bem? Deixa eu só fazer a conta bem rápido, tá? Eu vou fazer, então, ele tinha 12 mil, né? 20% de 12 mil, então só vou fazer a conta só para confirmar, tá? Então, ele tinha 12 mil. 20% de 12 mil é 2.400, ok? Então, passou, no primeiro mês ficou 14.400, tá? Então, só que assim, ele teve 2.400 de juros e 14.400 já é um montante. No segundo mês, ele vai ter 20% de 14.400 é 2.880, tá? Aí eu somo aqui, ó, 2.880 vai me dar 17.280. Então, ao final do segundo mês, ele já está me devendo 17 mil. Então, na verdade, aqui eu tenho, na verdade, eu tenho aqui o meu montante. Espera aí que eu já vou achar, tá? Então, aqui, opa, cadê? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou ver onde mais eu coloquei. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Não. Tá? Então, o que eu tenho aqui, na verdade? Aqui é o meu montante. Então, eu vou colocar aqui a letra M, tá? Aqui eu vou colocar preto. Tudo bem? Então, aqui é o meu montante. Aqui vai ser montante, montante. E aqui vai ser montante. Então, vai ficar aqui. Vai ser o meu montante. Montante, montante. Bom, afinal de contas, quanto que o nosso amigo pagou de juros? Ora, nós sabemos que montante é igual ao capital mais os juros. Então, os juros é igual a capital menos, na verdade, os juros vai ser então o montante menos o capital, ok? Então, como ele chegou no final com um montante de 20.736, deixa eu anotar aqui direitinho, um montante de 20.736 e ele tinha um capital de 12 mil, ao final do processo, ele vai ter pago 8.736 de juros, ok? Tá? Então, vamos ficando por aqui, tá bom? Então, eu expliquei o que é potenciação e fiz um exemplo de juros composto, tudo bem? Então, fim da nossa aula, ok? Até a próxima.